pregadores conversando, né? E um vira para o outro e disse: escuta, você não fica incomodado quando você está pregando e a pessoa olha para o relógio e diz: normal, está querendo saber que horas são, está pensando no almoço dele, tá? Tudo bem, isso não me incomoda nada. Ele insistiu mais um pouquinho: escuta, e se porventura ele olhar para o relógio, olhar para você e olhar para a esposa e ela fazer assim, aí não me incomoda nada, estão combinando, se o almoço já está tudo certo, isso não faz mal nenhum. Já faz mal, você é bem sensível. Não. O que o incomoda? A única coisa que o incomoda é quando o camarada olha para o relógio, tira o relógio do pulso, balança e olha os olhos para ver se está funcionando. Eu espero que nós não corramos esse risco aqui. Nós estamos muito felizes de estar aqui. O motivo principal foram as bodas de porcelana do Sérgio e da Janete, pessoas muito queridas do coração, aos quais nós abençoamos com muito carinho, uma família que está muito perto do nosso coração ao longo desses anos. Elias Saldi, Jane Saldi, são pessoas de um carinho tão grande com o pastor, que a gente fica emocionado de estar perto deles. Eu quero dizer que essa é a força que nos trouxe. Janete fez aquela pergunta assim: escuta, teria a possibilidade de trazer uma palavra para a nossa igreja? Fez uma pausa assim: bom, nós estamos começando o movimento e tal, então não tem problema, não, com muito prazer. Quem quer ser o pastor? Eu vendo Walter Moura, perfeitamente. Porque Walter Moura, nós nos conhecemos há bastante tempo e foi de uma forma muito curiosa, porque a nossa igreja, presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral, fizemos uma parceria com a Spanish River, do David Nicholas. Através dele, contato com Alan Thompson e com todo o pessoal da PCA, Presbyterian Church in America. Esta igreja é uma igreja conservadora, séria, biblicamente fundamentada. E quando fui a Boca Raton para participar de uma conferência missionária, David Nicholas pediu que nós trouxéssemos uma saudação à igreja. Na América, você chegar a pregar numa igreja, tem que ter um rapport de conhecimento muito grande, né? Então, uma saudação à igreja. Saudamos a igreja e falamos dos nossos sonhos. E, de fato, estar ali para participar de um Assessment Center, porque o assessment é muito mais do que um trabalho de avaliação. O assess é muito mais do que medir, é pesar, medir, é perscrutar, significa muita coisa, de tal maneira que é meio difícil traduzir essa palavra com uma palavra só. Mas nós fomos participar, observando, e éramos um dos avaliadores. Então nós participamos aquela vez ali, observamos a seriedade do conceito de plantação de igreja. Um conceito que nasceu do movimento de crescimento de igreja de McGraven, mas numa roupagem absolutamente diferente. Primeiro, o plantador de igreja é realmente um desbravador. É alguém que começa com um grupo base, core group, e vai crescendo. As pessoas vão aderindo, vão somando, e essa pequena célula vai se desdobrando, crescendo e multiplicando, e chega um momento em que essa igreja se torna 3 características: autogovernável, ou seja, ela tem um número suficiente de pessoas que podem eleger os oficiais, a liderança da igreja, então ela é autogovernável. Uma segunda característica é ser autossustentável, ou seja, ela tem recursos para pagar as suas despesas e para prosseguir o trabalho. Então ela é autossustentável. Mas há um terceiro conceito, que ela seja autopropagável, ou seja, é uma igreja filha que amadureceu
e já pode produzir outras igrejas filhas, então ela se multiplica. Este conceito de igreja mexeu muito com o nosso coração e foi o que nos motivou numa madrugada lá em Atlanta, quando eu acordei cedo. E a gente, quando acorda cedo, a primeira coisa que faz é buscar a Deus em oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E os que cedo me procuram me acharão. Então, estava tudo certo. Naquele momento de oração, eu que não estava nem pensando, nunca lutei, nunca sonhei em ser presidente do Supremo Conselho. O que acontece? Eu senti diante de Deus, disse, é possível a gente levar esse conceito com muito cuidado, fazer uma boa adaptação cultural, e nós temos um projeto parecido lá no Brasil. Quando falei isso com David Nicholas, ele somou. O Alan Thompson estava por acaso em Boca Raton, nós assentamos e conversamos, e começou a surgir a possibilidade de termos não apenas um centro de avaliação, mas um centro de preparação de plantadores de igreja. E foi lá nesse primeiro curso, primeiro encontro com toda a equipe americana conosco, nós começamos o primeiro treinamento para depois fazer a avaliação, o assessment. E 2 nomes daquele grupo destacaram profundamente. O primeiro é o do Ricardo Agreste, que se tornou realmente um campeão nesta área e ainda hoje está fazendo um trabalho magnífico. O segundo nome, com igual brilho, foi do jovem reverendo Walter Lima. E, naturalmente, foi tão forte a impressão que ele causou, como ele mesmo revelou aqui, nós pensamos em tê-lo na nossa equipe. Porque na catedral começa como plantador de igreja. Plantou a igreja, organizou, passa a ser um pastor auxiliar, servindo a igreja, e depois que está organizada, ele passa a ser o pastor daquela igreja. Então, é o princípio de crescimento de igreja sem a ideia de ser dono da igreja. O que mais prejudica a obra de Deus é você encontrar donos de igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. Então o que é isso? A igreja é do Senhor Jesus, noiva de Cristo. É esse o sentido profundo, bíblico. Não é de estar na igreja, mas é ser igreja. Se você está em Cristo, o que você é? É uma nova criatura. O que acontece com a sua vida pregressa? O que ficou, passou. Eis que tudo se fez novo. Então é assim que a gente vê o nascimento de uma igreja. São vidas transformadas, prontas para ser instrumento para a transformação de outras vidas. Então você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja, a igreja do Senhor Jesus. Amém. Se nós temos esse conceito, nós não temos os vários preconceitos de donos de igreja. Então esse é o sentido. Nós então, depois daquela madrugada de oração, admitimos e anunciamos, estou pronto, se for da vontade de Deus, a concorrer à presidência do Conselho. Tinha nada menos do que 8 candidatos em 1994 para uma vaga. Nós não fizemos muita coisa, senão anunciar que estávamos aceitando e que tínhamos as seguintes ideias, e colocamos alguma plataforma de propósitos. Para encurtar essa história, porque a história é boa quando ela está sendo feita. Há 3 tipos de pessoas em relação à história. Aqueles que fazem história. O que eles fazem vai formando uma sequência de fatos dignos de registro. Há aqueles que estudam a história. Guardam datas, guardam fatos, estudam a história.
e aqueles que não sabem nem o que está acontecendo. Então, eu tenho a impressão que nós estamos diante de um grupo que está fazendo história. Então é isso que nós esperamos ver, sentir e agradecer a Deus por ter sido usado por Ele. Terminado o nosso ministério no dia 12 de janeiro de 2013, quando? Hein? Na Igreja do Rio? 2015. Isso. Então, dia 12 de janeiro de 2015, nós terminamos como pastor jubilado e começa então para nós um novo período, que é um pastor jubilado que foi eleito pastor emérito da igreja. E a indicação feita pelo conselho, um conselho de 28 presbíteros, para a emoção e alegria do nosso coração, foi votado por unanimidade indicar a Assembleia para a eleição. Depois de tantos anos, mais de 34 anos servindo a igreja, 34 anos e um dia. Então, nós fomos eleitos pastor emérito daquela igreja. Mas começamos um trabalho chamado IFGC, que referiu também o nosso pastor Pedro Volta. IFGC é um instituto para não apenas treinar, mas para apoiar acontecimentos que são feitos, passam nas igrejas de diferentes denominações para a glória de Deus. Então, o instituto ele tem 4 áreas grandes: evangelização e missões. E nós já estamos sustentando, ajudando a sustentar 2 missionários fora do Brasil. E o instituto tem 2 anos só de existência. Está começando. Já estamos tendo a coragem de participar dessa direção. Estamos também ajudando nessa área de missões, dando treinamento de plantação e revitalização de igreja. Que algumas igrejas passam por algumas crises e vão perdendo a membresia e de repente ela precisa ser revitalizada. Isso é um aspecto da plantação de igreja, revitalização da igreja. E também um curso sobre liderança, caracterizando liderança em 3 palavras. Há uma liderança que é abençoadora e agregadora. Esse tipo de liderança ajuda a igreja a caminhar para frente e para o alto. Mas, lamentavelmente, tem um tipo de liderança desagregadora que é capaz de chegar num lugar e começar a ver onde há qualquer pontinha de insatisfação e ele começa a fazer ali o seu trabalho. Ele está ali para desagregar. Mas há um tipo de liderança que é a liderança transformadora. Graças a Deus, este curso foi de uma excelente aceitação e já aconteceu também. Tudo isso na área de evangelização e missões. A segunda área é educação. Nós temos o privilégio de ter 3 pessoas que nós ajudamos com bolsas parciais de estudo. E, inclusive, pegamos uma que estava terminando o direito, já na reta final, faltando só 2 anos. Agora que nós estamos caminhando para completar 2 anos de instituto, ela já está formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie do Rio de Janeiro. Mackenzie Rio. E o Instituto ajudou a formar a Roberta para a glória de Deus. Então é importante a gente estar trabalhando. E na área da educação, claro que todo curso que você dá, nós tivemos 4 cursos dados para as pessoas aprenderem artesanato. E nas igrejas da região serrana, nossa base também é Teresópolis, nós tivemos 4 cursos distintos.